Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques e estamos retomando aqui as nossas atividades, né? Então, infelizmente, tá, essa nossa volta às aulas ainda vai ser da maneira remota, tá bom? Então, esta semana a gente reinicia o ano passado, né, 2020, com o início do quarto bimestre, tá? Que pretende durar aí até meados ou final de março, tá bom? Então, bem, nossa metodologia de trabalho vai ser a mesma que eu vinha adotando no ano passado, né? Ou seja, eu gravo as aulas, né? Coloco um material de estudos e posteriormente eu coloco uma atividade. Vocês vão lá, baixam a atividade, respondem no sistema, né? No Sigeduc e enviam ela. Tá? Será esse sistema, a nossa metodologia. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tá certo? Então vamos retomar aqui. Tá? Neste quarto bimestre, para as turmas do segundo ano, nós vamos iniciar aqui um novo conteúdo que se chama ondulatória, tá? que é na verdade o estudo das ondas. Tá bom? Pronto, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma onda, tá certo? O que consiste uma onda? Bem, uma onda, tá, explicada de uma maneira muito breve e resumida, é uma perturbação que se propaga, tá certo? Ou seja, uma pequena perturbação, um pulso, tá? Uma certa agitação que se propaga, tá bom? Percebam uma coisa, por exemplo, quando você imagine uma superfície de um lago ou de uma lagoa, onde ela esteja completamente calma, tá? A água está lá, bem calminha, e você pega uma pedra e você arremessa nessa água. Quando você joga a pedra na água, você cria ali um conjunto de ondas circulares, né? Você gera uma perturbação, tá? E na medida que a pedra cai na água, ela causa uma perturbação que produz ondas ali, anéis circulares, né? Que vão se propagando na água, tá? Então aqueles anéis são na verdade as ondas, tá? Que se propagam na superfície da água, tá? E outra coisa, por exemplo, se você pega uma corda esticada, tá certo? E você produz um pulso nessa corda, tá? Esse pulso ele vai se propagar, tá? Então a propagação desse pulso pode ser compreendida como uma onda, tá? Ou por exemplo, uma onda de uma corda de violão, né? Tá lá a corda do violão, que em geral é um nylon ou então uma corda de aço, tá? Essa corda ela está tensionada, ela está esticada. Quando você toca essa corda, você gera ali uma perturbação que fica se propagando. Então, isso são exemplos de onda, tá? Tem as ondas sonoras, tá? Que o som é uma onda. Você só consegue ouvir porque ondas mecânicas entram no seu ouvido, tá? Produzem uma perturbação no seu tímpano que fazem com que você ouça. Tá bom? Então, vamos lá. Existem duas características gerais que todas as ondas possuem, tá? E aqui eu já começo com elas. A primeira característica é a seguinte: a onda ela não arrasta o meio, tá? No qual se propaga, através do qual se propaga. Ou seja, por exemplo, considerando o exemplo da pedra que você joga no lago, que produz as ondas, essas ondas elas se propagam na água. No entanto, a água ela não é arrastada, tá certo? Ela não é arrastada, tá? Se você é meio difícil de você imaginar somente eu falando, mas imagine uma coisa. Imagine que aqui seja a superfície do lago, aqui seja o lago, tá certo? E você, digamos que você joga uma pedra bem aqui. Pronto, a pedra caiu nesse ponto. Perfeito. Quando essa pedra cair nesse ponto, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir umas ondas aqui, ó, esféricas, né? Que tendem a se propagar, tá, em uma direção circular. Tá? Elas
se afastam aqui do ponto onde a pedra caiu. Tá? Então as ondas elas se afastam aqui. E são pequenas ondas, né? Então perceba uma coisa, se você pegar, digamos, que um pedacinho de isopor e você colocar aqui nesse ponto, tá? Pronto, você colocou um pedacinho de isopor nesse ponto. Quando essas ondas passarem pelo isopor, o isopor ele simplesmente vai subir e descer. Tá? Ele não vai ser arrastado. Tá? Isso demonstra que o quê? Que a onda ela se propaga através da água, no entanto ela não arrasta a água. Tá? Ela não arrasta a água. Da mesma maneira, é uma corda. Né? Por exemplo, digamos que você tenha uma corda, deixa eu só apagar um pouco aqui, ó, dessa superfície do lago. Digamos que você tenha uma corda, tá aqui a corda, pronto, e você produza uma onda nessa corda. Então a corda, digamos que você agite, você produz essa onda aqui na corda. Bem, a onda, tá? Ela vai se propagar pela corda e ela não vai mover a corda. Ou seja, se eu pegar qualquer ponto dessa corda, digamos que um pontinho aqui, ó, esse pontinho ele vai ficar somente subindo e descendo, tá? Ele não vai se propagar na direção da onda. Digamos que a onda aqui, ó, ela esteja se propagando para a direita, tá? Ela está se movendo para a direita. Esse ponto da corda ele simplesmente fica oscilando, certo? Ele não se propaga. Então não existe o movimento do meio, tá certo? Não existe. Você pode até imaginar o seguinte: mas quando eu vou à praia, né? Quando você está ali na beira da praia, que as ondas chegam até a praia, as ondas acabam quebrando, né? E acaba vindo como se fosse uma corrente de água, tá? Então você poderia pensar, como é que elas não arrastam o meio se quando eu vou à praia e as ondas vêm, tá, elas me arrastam? Tá? Como é que acontece? Bem, no caso da praia, tá, acontece o seguinte, acontece que a onda vem em alto mar, tá? Ela não arrasta a água quando está em alto mar, só que quando ela chega próximo da beira da praia, o que acontece é uma diminuição muito, digamos assim, muito abrupta, tá? De profundidade. Ou seja, imediatamente quando a onda chega na beira da praia, a profundidade da água diminui. Aí isso faz com que a onda quebre. Tá? Aí no momento em que ela quebra, ela gera uma corrente de água. Tá bom? Mas isso é só por causa da diferença de profundidade. Mas no geral a onda ela não arrasta o meio. Outra coisa, tá? A segunda característica é que ela transporta energia, que no final das contas é justamente o que se propaga, tá certo? Porque nessa superfície do lago aqui, o que se move é a energia, tá? Nessa corda aqui, o que se move também é a energia, tá? Perceba que quando eu falo próximo de você, tá, você consegue me ouvir, tá? E nem por isso você recebe um sopro de vento na sua cara. Ou seja, a onda sonora ela consegue se propagar no ar sem arrastar o ar, sem fazer com que ele se movimente, tá certo? Porque se ele se movimentasse, toda vez que alguém falasse com você, tá, você tinha que sentir uma rajada de vento na sua cara. Só que isso não acontece, né? Não acontece. Pois pronto, então é isso. Então, vamos aqui fazer uma classificação. Isso são as características gerais, tá? Vamos fazer uma classificação aqui quanto à natureza da onda. A natureza todas as ondas, ou elas são mecânicas, tá? Ou elas são eletromagnéticas. No caso da onda mecânica, a onda mecânica ela se constitui de quê? De uma vibração de matéria, tá? De uma vibração de matéria. Ou seja, nesse caso aqui é necessário que haja um meio para que essas ondas se propaguem, tá certo? Para que essas ondas se propaguem. Então, aqui nós podemos citar vários exemplos, tá, de ondas mecânicas. Por exemplo, as ondas na superfície da água. Então, aqui, ondas
na superfície, tá, da água. Então, as ondas na superfície da água. A água é o meio. Tá? Por exemplo, as ondas, tá, numa corda. Ondas numa corda. Tá? Aqui, como eu falei para vocês, né, essa onda que faz com que essa corda oscile, digamos assim, é uma onda mecânica. Até porque ela só existe porque existe um meio. Tá certo? O som, por exemplo, o som é uma onda mecânica. Tá? Qual é o meio de propagação do som? Em geral é o ar, né? Em geral é o ar. Só que o som ele pode se propagar em qualquer meio. Pode se propagar na água, pode se propagar em um outro líquido, tá? No óleo, em qualquer meio. Tá certo? Um outro exemplo de ondas sonoras, tá? De ondas mecânicas são, por exemplo, os terremotos. Terremotos são, na verdade, ondas mecânicas, né, que se propagam na superfície da Terra. Na superfície da Terra. Por exemplo, nós sabemos que a Terra ela é constituída de várias camadas, né? E essa camada terrestre, né, essa crosta, que é onde ficam os continentes, ela está justamente sobre uma parte, né, uma parte que é quase líquida da Terra, né, que é como se fosse um plasma vulcânico, tá certo? Então essas placas elas têm uma certa mobilidade. Então, vez por outra, o que acontece? Essas placas se movem e elas se chocam entre si. Quando elas se chocam, tá, esse choque produz uma onda, tá? E essa onda é justamente os terremotos, tá certo? Então, os terremotos são nada mais do que uma onda mecânica se propagando na superfície da Terra. Tá? Temos outro caso aqui de ondas que são os tsunamis. Tá? Os tsunamis são grandes ondas, tá? Grandes ondas que acontecem no mar. Ou seja, quando esse choque entre as placas tectônicas elas acontecem em uma região abaixo do oceano, esse choque produz uma grande perturbação. E essa perturbação ela vai se propagar na água. Tá? Então é por isso que é gerada aquelas ondas gigantes, tá? Que quando chegam na superfície, na beira da praia, elas acabam quebrando e causando assim muitos desastres. Pronto. Então, outro exemplo de ondas aqui seriam, por exemplo, o sonar. Tá certo? O sonar. O sonar é o que? É uma maneira de você se comunicar. O sonar é, na verdade, ondas sonoras se propagando na água. Tá? É como os submarinos se comunicam, por exemplo. Tá certo? Porque os submarinos, eles... Bem, imagine você viajar dentro de um submarino, no fundo do oceano, à noite. Você não enxerga absolutamente nada. Então, percebam uma coisa. Como é que você vai saber quando vai ter uma rocha, tá, na sua frente? Você tem que saber, senão você vai colidir com ela. O submarino ele vai quebrar, vai entrar água e todos vão morrer. Então, eles usam um sonar. Um sonar é o quê? É um aparelho que emite som, tá? Emite o som na água. Essas ondas sonoras, elas se propagam. Se elas encontram algum objeto, elas colidem nesse objeto, em seguida são refletidas e chegam de volta ao submarino. Tá? Então, essas ondas que chegam de volta, elas trazem justamente informações acerca do ambiente que está ao seu redor. Tá certo? Pronto. Então, essas são as principais ondas, tá certo? As principais ondas mecânicas que nós podemos citar, tá? Em especial, a mais importante aqui, que é a mais cotidiana para nós, que é justamente o som, tá certo? O som.
Pronto, então agora vamos seguir aqui para uma outra classe de ondas, tá certo? Deixa eu arrastar. Ok, aqui pessoal, as ondas eletromagnéticas, tá? Elas constituem de quê? De vibrações de campos elétricos e campos magnéticos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma foto do que seria uma onda eletromagnética, tá? Espera aí, deixa eu vir aqui, adicionar a imagem. Perfeito, aqui, pronto. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma foto de uma onda eletromagnética, tá certo? Isso aqui é uma onda eletromagnética, tá? Pronto, deixa eu diminuir. Beleza. Pronto, então aqui, ó, em vermelho, tá? Essas setinhas aqui, que na verdade são vetores, tá? Corresponde ao que? É o campo elétrico. E essas em azul correspondem ao campo magnético, tá? E nós sabemos, quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão aprender que toda variação de campo elétrico produz um campo magnético, tá? É justamente o que acontece aqui, tá certo? Essas ondas, elas são constituídas desses campos, tá bom? E uma coisa interessante, tá? Que percebam bem, nós não temos como desenhar uma onda mecânica, tá certo? A gente consegue imaginar a onda mecânica se propagando em um meio, por exemplo, na água, em uma corda, tá? Na superfície da Terra. Nós conseguimos imaginar a onda mecânica, tá? Só que a onda mecânica ela não tem substância, tá? Ela depende exclusivamente do meio. Se não tiver meio, não existe propagação de onda mecânica. No caso das ondas eletromagnéticas, elas têm uma substância sim, tá? Por quê? Porque elas são constituídas de campo elétrico e campos magnéticos. E por este motivo, essas ondas elas conseguem se propagar no vácuo, tá? No vácuo, ou seja, em ambientes onde não existe matéria. Tá? Tanto é que a luz, por exemplo, o exemplo mais comum de ondas eletromagnéticas é a luz, tá? E nós sabemos que a luz, tá? A nossa principal fonte de luz é o Sol, né? E o Sol ele está a 150 milhões, aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra. Então, avalie comigo, o que é que existe entre a Terra e o Sol? Tá? Com exceção dos planetas, dos asteroides, enfim. O que é que existe? Existe nada, tá? Existe o vácuo. Tá? E nós conseguimos receber toda a luminosidade do Sol aqui na Terra. Por quê? Porque essa luz que é constituída desses campos elétricos e magnéticos, elas não necessitam de meio para se propagarem. Tudo bem? Então pronto. Outro exemplo aqui são, por exemplo, as ondas de rádio. Tá? As ondas de rádio. Ou seja, as ondas que trazem informação, tá, para o seu rádio em casa. Aqui vamos destacar as ondas AM e FM, amplitude modulada e frequência modulada. Então, as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas e elas não dependem de meio para se propagarem. Tá certo? E outro exemplo aqui, as ondas de TV, né? As ondas de TV, ondas de TV, as ondas de televisão, as ondas de celular, tá? Ondas de celular e todas as ondas que envolvem telecomunicações. Telecomunicação, tá?
Vou colocar aqui telecomunicações. Pronto. Então, as ondas de Wi-Fi, por exemplo, as ondas de Bluetooth. Bluetooth é uma conexão via ondas eletromagnéticas. Todas essas ondas, elas são eletromagnéticas, elas não necessitam de meio para se propagarem. Por exemplo, o raio-x, tá? É uma onda eletromagnética de alta energia. Tá? De alta energia. Certamente você já deve ter batido um raio-x, né? Como o pessoal fala. Né? E o raio-x, como é que é formada aquelas imagens de raio-x? Por exemplo, se eu fosse bater um raio-x na minha mão aqui, eu ia colocar a minha mão lá numa certa região, né? Atrás da minha mão ia ter aquele filme preto, tá? Em seguida, um feixe de raio-x iria incidir na minha mão e a sombra dessa minha mão ia ser projetada naquele filme preto, né? Digamos assim, que eles chamam de chapa. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, bem, as ondas de raio-x são ondas de alta frequência, tá? São ondas muito energéticas, ou seja, elas conseguem atravessar a carne humana. A carne humana, para as ondas de raio-x, tá? É como se fosse transparente. Então, quando uma luz de raio-x é emitida na minha mão, tá? O que é projetado lá naquela chapa é justamente meus ossos. Tá? Porque ela consegue atravessar a carne, mas não consegue atravessar os ossos. Tá? Temos também outra radiação, que também essa é bem mais energética, que é a radiação, tá? E são os raios gama. Os raios gama. Bem, esses raios gama também é uma radiação eletromagnética, só que essa de mais energia ainda, elas são usadas, por exemplo, para matar bactérias, para, digamos assim, esterilizar materiais cirúrgicos. Tá? São ondas assim, bem mais energéticas. Tá? E um outro exemplo aqui é, por exemplo, o laser, né? O laser é justamente aquela luz monocromática, né, que ela é concentrada, que ela consegue alcançar grandes distâncias. Tá? O laser também é uma radiação eletromagnética. Temos também o radar. Tá? O radar, que é um dispositivo de detecção que é muito utilizado na aviação, tá certo? Que também também é constituído de ondas eletromagnéticas. E você pode me perguntar o seguinte, tá? Qual é a diferença de uma onda dessa para outra? Qual é a diferença? Olha, percebam bem. De todas essas ondas aqui, as únicas ondas que nós conseguimos enxergar é a luz, tá? É a única luz, a luz é a única radiação, tá? Eletromagnética que é possível de se enxergar. Você enxerga a luz, né? Você enxerga, por exemplo, a luz branca, tá? A luz vermelha, a luz azul, você consegue enxergar. E isso depende da frequência, tá? Existe uma certa frequência que ela é possível de se enxergar, tá? Ela é nosso olho é sensível a essa frequência, e existe uma outra frequência na qual nós não conseguimos enxergar, tá? Ou seja, todas esses outros tipos aqui de ondas eletromagnéticas nós não conseguimos enxergar, tá? Tem um exemplo aqui que eu acabei esquecendo, que é o exemplo do micro-ondas, tá? O aparelho de micro-ondas também ele funciona à base de ondas eletromagnéticas. Veja que, por exemplo, quando você coloca um alimento lá dentro do seu micro-ondas,
você olha para aquilo ali e você não enxerga nenhuma radiação. Às vezes tem uma lâmpada ali, mas aquela lâmpada ela não serve para aquecer. Ela é simplesmente para deixar o ambiente iluminado. Mas se você tirar aquela lâmpada, o micro-ondas ele vai continuar funcionando. Tá? E nós não conseguimos enxergar essa radiação. Tá? Mas ela está lá, está aquecendo lá seu alimento. Tá? Então, essas ondas aqui, elas podem se propagar no vácuo. E aqui existe uma certa, tá? uma observação importante, tá bom? Que no vácuo todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Então, no vácuo, tá? Todas essas ondas elas se propagam com uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bem, essa velocidade aqui, ela é tão, digamos assim, ela é tão conhecida e ela vai ser tão utilizada que ela ganha uma certa constante. Ou seja, toda vez que nós vamos falar da velocidade no vácuo, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Velocidade, tá? No vácuo, tá? Essa velocidade nós representamos pela letra C. Pronto, representamos aqui pela letra C. E é uma velocidade constante, tá? Agora, por exemplo, se tratando de um meio material, na água, por exemplo. Na água, se você incidir uma luz vermelha na água, ela vai ter uma velocidade. Se você incidir uma luz azul, ela vai ter outra velocidade. Se você incidir uma luz violeta, vai ter outra velocidade. Tá? Essa velocidade ela depende da frequência da onda. O vácuo é o único meio, tá? Onde as ondas eletromagnéticas, todas elas possuem a mesma velocidade, que é a velocidade C igual 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, isso é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. Tá? Pronto. Então, aqui vale a pena eu falar duas observações aqui, por exemplo. Observações. A primeira observação é sobre os raios alfa, tá? Os raios alfa. Os raios alfa, normalmente, quando a gente fala raio, tá? Normalmente vem na nossa cabeça raio X, né? Raio luminoso, e a gente acaba sendo levado a pensar que os raios alfa, tá, são ondas. Só que na verdade não são, certo? Não são ondas, tá? São partículas. Partículas. Então, o raio alfa é na verdade partículas de quê? É na verdade duas partículas, dois prótons, tá? 2 prótons mais 2 nêutrons. 2 prótons mais 2 nêutrons. Pronto. Tá? Essa é uma partícula alfa. Tá? Se nós fôssemos desenhar uma partícula, seria uma coisa mais ou menos assim. Ó. Onde nós teríamos duas partículas positivas, tá? E duas partículas aqui, ó, neutras. Tá? Isso aqui é os raios alfa. Tá? E tem outra radiação também, tá? Que é a radiação beta, ou seja, os raios beta. Os raios beta. Os raios beta também são partículas, tá? Beta. Deixa eu colocar aqui também. São partículas. Neste caso, os raios betas eles são elétrons. Tá bom? Por exemplo, quando você tem um feixe de raios betas, na verdade você tem elétrons. Tá certo? Você tem elétrons.
Então são essas duas observações que eu gostaria de falar, tá? Pronto. Então, pessoal, é isso, tá? Isso é a classificação das ondas quanto à sua natureza, ou seja, quanto à natureza dela, elas podem ser mecânicas e podem ser eletromagnéticas, tá? Agora vamos fazer uma classificação, tá? Que também pode ser uma distinção Agora vamos fazer uma distinção das ondas quanto à direção de propagação, tá? Você pode compreender isso aqui também como sendo uma classificação. Então vamos aqui para o próximo quadro. Aqui, pessoal, as ondas, tá? Elas podem ser transversais ou podem ser longitudinais, tá? Então, ó, perceba aqui, no caso de uma onda transversal, tá? Imagine aqui o seguinte, imagine que a gente tem uma onda dessa maneira aqui, tá? Uma onda assim. Pronto, isso aqui é uma onda em uma corda, tá? Uma onda em uma corda. Deixa eu tentar desenhá-la melhor. Pronto. Então, essa onda aqui, ó, tá? Ela se propaga aqui para a direita, tá? Então, essa aqui, ó, é a direção de propagação, tá? Então, isso aqui é a direção de propagação. Pronto. Só que ela oscila para cima e para baixo, tá? Ela oscila aqui, ó, para cima e para baixo. Tanto é que se eu pegar qualquer um desses pontos aqui, esses pontos eles vão oscilar para cima e para baixo. Só que a propagação dela é aqui na horizontal. Então, ó, quando nós temos, isso aqui é a oscilação. Então, quando nós temos aqui, ó, uma oscilação, ó, que acontece em uma direção, tá? E uma propagação que acontece em uma direção perpendicular, tá? Quando nós temos isso aqui, então essas ondas elas são chamadas de ondas transversais, tá certo? Ondas transversais. E aqui, tá? Aqui existe vários exemplos, tá certo? De ondas transversais. Por exemplo, todas as ondas eletromagnéticas elas são transversais. Tá? Todas as ondas eletromagnéticas. Tá? Uma onda numa corda, tá? Uma onda numa corda é uma onda transversal, tá certo? Outro exemplo é aquelas ondas, as ondas na superfície d'água, elas não são exatamente transversais, tá certo? Elas são uma espécie de uma mistura de longitudinais e transversais. Mas atentem para cá, atentem para esses dois exemplos aqui. Todas as ondas eletromagnéticas e onda numa corda, tá? Uma onda numa corda. Ondas numa corda, tá? As ondas de uma corda, normalmente elas também são transversais. A onda longitudinal é o seguinte, ó, percebam só. Imagine aqui que você tenha uma mola, tá? Uma mola aqui, ó. Você tem aqui uma mola. Pronto, perfeito. Aqui está a extremidade de uma mola, aqui está a extremidade da outra mola. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai causar uma certa perturbação. Digamos que você cause uma perturbação aqui nessa mola. Então, o que vai acontecer é que essa mola, ela vai aqui, ó, ela vai ser comprimida e depois ela vai ser relaxada. Comprimida e relaxada. Comprimida e relaxada. De maneira que essa perturbação que você causou aqui, ela vai se propagar para a direita, tá? E ela vai oscilar aqui, ó, para frente e para trás, ou seja, para a direita e para a esquerda. Então, quando a direção de propagação, tá, é a mesma da direção de oscilação, então aqui você tem uma onda longitudinal, tá? E os exemplos de ondas longitudinais são, por exemplo, uma onda numa mola, tá?
ondas numa mola, tá? E o som é longitudinal, certo? E todas as outras ondas que você imaginar, elas são transversais, tá? Às vezes pode acontecer de você ter uma espécie de uma onda mista, né? Uma onda que é um pouco transversal e um pouco longitudinal. Isso normalmente costuma ocorrer, por exemplo, quando você tem uma onda na superfície de um lago, tá? Normalmente essa onda ela pode ser ela pode ter características tanto transversais, tá, como longitudinais. Então aí você teria uma onda mista, tá certo? Mas isso não vem o caso, tá bom? Pronto, então vamos seguir. Próximo quadro. Pronto, olha só, pessoal. Eu coloquei aqui algumas características, tá? As principais características de uma onda. Todas as ondas elas têm comprimento de onda, frequência, velocidade, amplitude, tá? E isso é justamente o que nós usamos para classificar uma onda, tá? Para dizer que uma onda é determinada onda. São essas características. Agora, só para exemplificar, eu vou considerar aqui, por exemplo, uma onda transversal, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma onda transversal boa. Pronto. Então, isso aqui, ó, seria uma onda transversal, tá? Eu vou só colocar aqui, ó, uma linha de referência cortando essa onda aqui no meio, tá? Uma linha de referência. Pronto. Então, a primeira característica que eu vou destacar aqui para vocês é a amplitude. A amplitude da onda é justamente essa altura aqui, ó. Essa altura aqui nos dá a amplitude da onda. Ou então, essa profundidade, tá? Isso aqui nos dá a amplitude da onda. Tá? Essa parte de cima aqui, tá? Nós costumamos chamar isso aqui de crista. A crista da onda. Isso aqui nós chamamos de vale. Ou seja, a altura de uma crista ou a profundidade de um vale, tá, está relacionada ao quê? A energia. A energia da onda. Tá? A energia da onda. Quanto maior for a amplitude, maior é a intensidade dessa onda. Mais energia ela carrega. Tá certo? Quanto menor, menor ela carrega. Tá? Então isso é a amplitude da onda. Uma outra grandeza também que vale a pena a gente destacar, e essa com um pouco mais de cuidado, é o comprimento de onda, tá certo? Percebam bem. Vejam só, aqui nós temos uma crista e aqui nós temos uma crista. Ou seja, a coisa se repetiu. Se eu saio de uma crista para uma crista, então eu saio de um ponto e eu volto para um ponto que também é igual, tá? Porque trata-se de uma crista também. Então, isso aqui é um comprimento que nós chamamos de comprimento de onda, tá? E nós representamos por essa letra grega aqui, chamada de lambda. Então, o comprimento de onda, você pode entender assim, de uma maneira bem superficial, bem vulgar, como sendo o comprimento de uma repetição, tá? Comprimento de uma repetição. Tá? O comprimento de uma repetição. Isso é o comprimento de onda. Tá? Por outro lado, olha só, se eu saio daqui, ó, se eu saio de um vale, tá? Para um vale, para outro vale, eu também saí de um ponto para um ponto que é igual, né? Se eu saio de um vale para um vale, então eu saio de um local para um local igual. Você pode pensar dessa maneira. Então a coisa se repetiu. Quando se repete, nós temos aqui um comprimento de onda. Tá? Se eu saio desse ponto aqui, ó, veja só. Se eu saio desse ponto aqui, do final de uma crista, tá, até o final de outra crista, então a coisa se repetiu aqui também. Tá? Nós temos aqui uma repetição. Tá? Então, isso aqui é um comprimento de onda. Tá? Isso aqui é um comprimento de onda, portanto, nós chamamos de lambda. Tá? E esse lambda aqui, ele é muito importante para a gente caracterizar, tá?
para a gente caracterizar as ondas, tá? De maneira geral. Tá? De maneira geral. Bem, a frequência não tem muito o que falar, tá certo? A frequência é o quê? É o número de vezes que essa onda oscila, tá certo? E a velocidade é justamente a velocidade de propagação dessa onda, tá? Tem uma outra grandeza aqui que eu acabei esquecendo, tá? Que também é importante, tá? Deixa eu só fazer esses quadradinhos aqui para destacar a coisa, tá? Que seria o período da onda, o período que nós representamos pela letra T. O período é o tempo de oscilação, tá? É o tempo de oscilação, tá? Ou você poderia imaginar como sendo o tempo de repetição. O tempo de repetição, tá? Ou seja, quando a onda percorre um comprimento de onda, tá? Então, daí nós temos um período, tá? Porque o comprimento de onda é justamente o que faz com que a onda se repita, tá? É o que faz com que a onda se repita. Então, se você lembrar bem, por exemplo, note uma coisa, tá? Note uma coisa. O período, ele é o inverso da frequência. Por quê? A frequência é o quê? É o número de oscilações. Então, se você imaginar, quanto mais oscilações eu tiver, né, em um determinado tempo, tá? Mais pequeno esse tempo vai ser. Tá bom? Não sei se eu fui claro, mas percebam bem. Quanto maior for a frequência, né? Quanto maior for a frequência, menor vai ser o tempo de repetição. Tá certo? E quanto menor for a frequência, olha só, maior vai ser o tempo de repetição. Tá me entendendo? Então, por isso que nós dizemos que o período, ele é o inverso da frequência. Então, nós sempre expressamos assim, período inverso da frequência, tá? E por consequência, tá? Por consequência, nós temos que o quê? Que a frequência acaba sendo o inverso do período. Pronto. Então, temos aqui, tá? Então, percebam bem uma coisa. Isso aqui vai ser importante para a gente chegar num resultado interessante aqui, tá? Deixa eu só fechar aqui a nossa aula, tá? Que é a equação da onda. Equação da onda. Então, ó, percebam só. Nós sabemos que velocidade é o quê? Velocidade é a variação, tá, da distância dividido pela variação do tempo. Só que vamos imaginar aqui o seguinte. Imagine que a distância aqui seja a distância de lambda, tá? Ou seja, vamos supor que essa onda ela se propagou, tá? Ela se propagou lambda, tá? Ou seja, uma repetição. Em quanto tempo? Ela se propagou em um período, né? Em um período de tempo que nós chamamos de t. Então, quando nós substituímos lambda por ΔT e período, quando nós substituímos lambda por ΔT, ΔD e período por ΔT, nós ficamos com isso aqui, ó, velocidade é lambda por período, né? Isso aqui, ó, é o que? É lambda vezes 1 sobre t, tá? Só que 1 sobre t, isso aqui é o inverso do período que nós vimos, tá? Ali em cima, que isso aqui é igual à frequência. É igual à frequência. Portanto, ó, a velocidade da onda vai ser dada por quê? A velocidade da onda vai ser dada por lambda f. Então, aqui nós chegamos a uma equação muito importante, tá? Para as ondas. Ou seja, a velocidade de uma onda é igual a lambda f. Pronto, isso aqui, ó. Isso aqui é uma equação geral, tá certo? Vou colocar até em azul aqui para destacar. Tá? Isso aqui é uma equação geral. O que quer dizer isso? Tá? Equação geral quer dizer que
vale para todas as ondas, independente dela seja eletromagnética ou mecânica, enfim, para qualquer uma. Pessoal, vou finalizar essa aula aqui. Essa aula ficou um pouco comprida, tá? Mas não tinha como ser diferente, tá bom? Na próxima aula eu vou fazer uma aulazinha de exercícios, aí a gente vê essas coisas com mais calma, tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.